bom dia a todos, paz seja convosco, amém? Vamos orar, buscando a Deus para essa manhã, buscando a Deus o direcionamento dEle, o que Ele tem para as nossas vidas, o que Ele tem para nos falar nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos e bendizemos ao Teu santo nome, Pai. Te rendemos graças pelo Teu amor e pela Tua paz. Te pedimos, ordena os Teus anjos a nosso respeito para que nos guarde, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a direção, o querer da Tua palavra sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Pai eterno, fortalece-nos, fortifica-nos, santifica-nos, Pai, e dá-nos a Tua graça, Pai, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 em diante. Vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus 16, 13 em diante diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis a respeito do que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado tu és, Simão, filho de Jonas, pois isto não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, revela-nos, direciona-nos a respeito dessa palavra, Pai. Traz-nos em nome de Jesus o entendimento sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando você começa a conviver com uma pessoa, à medida do tempo que você vai, digamos assim, se relacionando com ela, você passa a perceber diversas coisas nessa pessoa, os direcionamentos, o que ela tem para te falar, temperamentos, esse todo da pessoa te é revelado a cada dia, ou seja, você passa a conhecê-la. E com a medida que os anos vão passando, que os tempos vão passando, você passa a cada vez mais conseguir ver no olhar de uma pessoa, na fala dela, como ela está, se ela está alegre, se ela está triste, o que ela tem, digamos assim, no seu coração naquele momento e assim por diante. Nessa passagem aqui, Jesus questiona os discípulos, interpela os discípulos o seguinte: olha, o que o povo diz, ou seja, quem o povo pensa que eu sou? E ali os discípulos começam a falar que a visão do povo a respeito dele, a respeito de Jesus, é que ele era Elias, ou que ele era um profeta. E aí, digamos assim, uma das coisas que demonstra é o seguinte: não, de fato eles pensam que o Senhor é um enviado de Deus, que o Senhor é um dos profetas antigos, digamos assim, porque a palavra que o Senhor traz condiz muito com aquilo que eles falavam. Então, quando esse povo, digamos assim, traz isso a Cristo Jesus, Jesus traz um outro questionamento, mas aqueles que estavam próximo dele, aqueles que estavam convivendo com ele dia após dia. E ele pergunta: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Ou seja, qual é a sua visão a meu respeito? E aí a palavra de Deus nos fala que Pedro ali se levanta e chega até Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, Pedro, ele demonstra ali, ele fala ali a visão que ele tem a respeito, ou mais do que isso, a visão que lhe foi dada, aquilo que foi revelado a ele a respeito de Cristo Jesus, a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Quando Pedro fala isso, Jesus logo em seguida fala: olha, quem te falou isso não foi nem carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, essa pessoa que você diz que eu sou, ela não provém dos seus pensamentos, ela não provém de uma visão carnal humana, ela não vem de uma visão secular, ou seja, tão somente daquilo que você está enxergando ou ouvindo com seus olhos e ouvidos físicos. Mas o que você está falando é algo que chegou ao teu coração, é uma revelação de Deus ao meu respeito. Ou seja, você está falando daquilo que é verdade, aquilo que é fato. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. E o que nós temos com isso, amados? Nós temos que começar a meditar sobre qual é a nossa visão sobre Cristo Jesus.
Como nós enxergamos a Cristo Jesus? Nós vemos que nas mais diversas religiões do mundo e ali nessas crenças, muitos pensam, ou cada um pensa sobre Jesus de uma certa forma. Uns dizem, Jesus ele foi um espírito de luz e tal. E outros dizem o seguinte, ele era um anjo. E outros dizem, ele foi um dos profetas de Deus. Mas, amados, uma coisa é certa. Só aquele a quem Deus revelou Cristo Jesus de fato, que consegue entender a Cristo Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Só esses conseguem entender Jesus Cristo como Ele é de fato, o poderoso de Deus, aquele que detém o poder, ou seja, aquele que traz a salvação ao mundo. E o que nós precisamos, amados? Às vezes nós percorremos ou pensamos hoje no Evangelho, na igreja que nós pensamos ou chamamos a Igreja de Cristo hoje, e dentro dessa própria igreja, dentro desse próprio povo reunido, há muitos, você senta para conversar com eles e cada um demonstra ou revela Cristo Jesus de uma certa forma. Cada um deles, digamos assim, mostra Cristo Jesus de uma certa forma. Uns veem Jesus como Filho de Deus, mas muitas das vezes não conseguem conceber a plenitude do poder de Cristo Jesus. Não só naquela época, ou na era dos discípulos ali, mas na época de hoje. Quando a palavra de Deus ela nos fala que Jesus Cristo ele morre, ressuscita, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E nós vemos ali Jesus chegar e demonstrar o seguinte, olha, o poder que eu recebi, eu estou entregando a vocês para que vocês venham a fazer, a caminhar da forma certa, a serem cada dia mais parecidos comigo. Eu estou revelando a vocês de fato ou de forma plena quem eu sou, não só no físico, mas no espiritual. E o que nós temos em torno disso, amados? Ou por que meditar nisso? Para que nós venhamos a perceber como nós enxergamos a Cristo Jesus, qual é a credibilidade que nós damos a Cristo Jesus, de que forma nós temos, digamos assim, participado, encontrado, caminhado com Cristo Jesus. Porque se você consegue enxergar Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, o Todo-Poderoso de Deus, ou seja, se você consegue enxergar Jesus Cristo na sua forma plena, ou seja, da forma que Deus o enviou, com o poder que Ele tem, se você consegue enxergar Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, que venceu todo principado e potestade, e crer dessa forma, você consegue enxergar a Cristo Jesus como Ele é, o poder que Ele tem transformador na sua vida, o poder do operar milagres, do operar maravilhas. Você consegue perceber a verdade de Cristo Jesus em você. Não um Jesus limitado, mas um Jesus ilimitado. Um Jesus que de fato o seu nome ecoa no mundo espiritual com plenitude, com o poder pleno, ao qual quando ele é mencionado, quando ele é falado, quando ele é clamado, ou seja, quando você ora em nome de Jesus, isto acontece no mundo espiritual. Mas se você não tem essa plena, digamos assim, revelação do nome de Jesus, se você continua enxergando Jesus Cristo de forma carnal, de forma secular, se você continua, digamos, enxergando Jesus Cristo com uma mente tão somente humana e não com a visão espiritual, você vem e começa a conceber um Jesus que é limitado. Você coloca na sua vida um Jesus restrito, um Jesus que pode algumas coisas, mas não pode outras coisas. Amados, nós precisamos entender a Cristo Jesus na sua plenitude para podermos fazer as obras de Cristo Jesus. Ele coloca da seguinte forma, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí o que ele coloca diante de nós? Que aquele que quiser seguir a ele tem que negar a si mesmo, ou seja, tomar a cruz dele e seguir, ir em frente, caminhar, participar ali das alegrias e também das lutas dele, para que possa de alguma forma perceber quem é Cristo. E por que nós precisamos de perceber isso? Nós temos visto, amados, muitas lutas, vividos muitas lutas. Nós temos visto, eu posso dizer com clareza, o mundo em muita agonia.
em muito cansaço, em muito enfado, homens, mulheres, crianças, com sua alma cansada, com sua alma sem condição, digamos assim, de se alegrar. Quando Jesus Cristo chega e nos fala, olha, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É uma proposta que ele faz. Ou seja, nós precisamos conhecer a Jesus plenamente, conhecer o Jesus revelado por Deus, da parte do Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Jesus Todo-Poderoso, para que nós venhamos a encontrar a paz que excede todo entendimento. Porque enquanto nós realizarmos em nossa cabeça, pensarmos Jesus, ou gerarmos um Jesus limitado na nossa cabeça, enquanto nós, digamos assim, visualizarmos um Jesus, digamos assim, que vive numa caixa, que pode uma coisa e não pode outra, o que nós fazemos? Nós não conseguimos alcançar a plenitude de Deus em nós. Nós não conseguimos alcançar a vida de Deus em nós. Nós, meus amados, muitas das vezes somos movidos por aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus aqui, em Isaías 6, ela diz que tem um povo que tendo olhos não vão ver, tendo ouvidos não vão ouvir, não vão entender no seu coração, ou seja, não vão ter a compreensão, a revelação no seu coração. Mas em Isaías 11 fala que o Espírito do Senhor Deus, ou quando fala o Espírito de sabedoria e conhecimento, entendimento, fortaleza, conselho e temor do Senhor, ou seja, aquele que nos foi dado ali, revelado a nós e traga até as nossas vidas, ao qual Jesus mencionou ali em João 14, que esse Espírito habitando em nós, ele nos traria uma visão completa, amados. Como fala em Isaías 11, não segundo olhos carnais, nem segundo ouvidos humanos carnais, ou seja, direcionados pelas obras do mundo, pelas obras dos homens, mas direcionados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, esses olhos, esses ouvidos, o entendimento no coração da revelação de Deus é que teria a condição de nos apresentar a Cristo Jesus da forma que Ele é, não da forma que eles dizem. Nós vemos que esses homens aqui, quando falam, quando são questionados a respeito de quem é Cristo Jesus, e ali eles falam sobre o que o povo pensa, é literalmente o que o povo pensava, era a forma que o povo enxergava, mas o povo não estava enxergando Cristo Jesus como Ele era. Eles diziam dele ser um profeta, ou seja, um enviado de Deus, dele poder ser uma pessoa ou outra, mas eles não chegaram e falaram o seguinte, olha, nós temos o pleno conhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso de Deus, o enviado de Deus, ou seja, o Cristo, o Salvador. Quem recebe essa revelação é Pedro. E o que Pedro passa a fazer? Revelar isso aos outros. Ele leva este Cristo Jesus aos outros. Nós vemos que depois ali que Jesus morre e ressuscita, após, digamos assim, Pedro assumir o seu ministério pleno ali, e quando a palavra fala ali em Pentecostes a respeito ali daquela pregação, 3.000 almas, o que ele revela? Ele revela o Filho de Deus. Ele fala do Filho de Deus. Ele não fala, eu penso que Jesus talvez seja, eu acho que Jesus seria assim. Não, ele fala que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é todo-poderoso, que todas as coisas foram colocadas na mão dEle, que não existe nada que Ele não possa fazer. E nós precisamos, amados, desse Jesus. O único Jesus que pode te trazer paz é o Jesus que foi revelado a Pedro. É o Jesus Filho de Deus. Revelado por quem? O próprio Jesus fala, quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, quando ele fala na palavra, ou seja, quando ele começa a falar sobre Cristo Jesus, e Jesus se apresenta a ele com poder, com graça, um Jesus literalmente poderoso para transformar a vida dele. E enquanto ele fala a respeito de Jesus, ele fala também disso, desse formato de como o povo enxerga Jesus. E nós precisamos meditar nisso, o como nós temos enxergado Jesus.
Nós temos vivido dias, digamos assim, de muita luta, de muitas, digamos assim, provações. Nós temos visto a cada dia o mundo passar por muitas provações. Nós vemos as questões da pobreza, da miséria. Nós vemos pelo mundo essa questão, digamos assim, das endemias, as pandemias, as doenças que têm cometido a muitos em muitos lugares. Mas nós, muitas das vezes, somos tímidos em relação a invocar o nome de Cristo Jesus. E às vezes, quando invocamos esse nome, nós não cremos que ele vai solucionar. E aí nós procuramos uma medida humana, ou outra medida, outro pensamento humano, porque não temos conseguido conceber Cristo Jesus, o poderoso de Deus, o Filho de Deus, o Salvador de todas as coisas. Ou seja, nós não temos conseguido conceber ele dessa forma. E nós precisamos dessa concepção de Cristo. Nós precisamos de vê-lo da forma que ele é de fato, não da forma que os homens nos apresentam ele. Amados, muito nós temos dito isso. Nós vemos, por exemplo, na pessoa de Jó. Quanto Jó tropeçou naquilo que pensava sobre Deus. Quanto Jó, digamos assim, fez, digamos assim, fora de ordem nas coisas que ele pensava a respeito de Deus. E nós vemos no final do livro de Jó, ele dizer isso. E o próprio Deus dizer ou falar a respeito daqueles homens, dos seus amigos ali, daqueles que estavam em torno deles, que eles falaram de Deus algo que Deus não era, da forma que Deus não era. E nós temos muitas das vezes, amados, vivido dias iguais a esses, aos quais os homens recebem, digamos assim, uma certa direção, ou homens ouvem homens, ou as suas palavras físicas, não as palavras reveladas por Deus, e aí eles começam, digamos assim, a falar coisas sobre Cristo Jesus, sem pleno entendimento de quem Ele é. Quando nós percorremos, amados, e eu estou falando muito de evangelho, e as diversas, digamos assim, visões do mesmo evangelho, de diversas igrejas diferentes, e algumas dizem Cristo pode isso, não pode aquilo, ele faz isso, ele não faz aquilo outro, visões muitas das vezes humanas. Mas nós precisamos alcançar a visão de Deus a respeito de Cristo Jesus. Nós precisamos alcançar a revelação do Espírito Santo de Deus que a nós foi enviado sobre quem é Cristo Jesus, ou seja, tendo plena convicção e crendo em fé sobre Jesus, não duvidando que Ele pode isso, aquilo outro, Ele pode todas as coisas. A sua boca disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele não mente. Se ele diz que recebeu, ele recebeu. E assim que ele diz que recebeu, ele fala agora, ide por todo mundo. Ou seja, ele pega essa unção, ele pega esse poder, ele pega essa graça que ele recebeu e ele dá aos homens. Ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ele fala, ide e falai das boas novas. Ide e fala assim, olha, a Cristo Jesus, a salvação de Deus chegou ao mundo. Olha, vocês podem ter o melhor de Deus sobre as vossas vidas, o transformar pleno, o reino de Deus chegou até vocês, eu trouxe para vocês esse reino. É isso que ele fala ali. O que ele fala quando ele, digamos assim, ele dá ali a todos quanto crescem. Aí e muitos falam hoje, não, essas coisas aconteceram lá no templo dos discípulos. Naquele tempo aconteceu essas coisas. Essas coisas foram reveladas para aquela época. Esse poder é para aquela época. Não, amados. É para aquele tempo e para esse nosso tempo também. Porque ele fala, e deu a todos quanto quiserem o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que crescem no seu nome. Mas para isso é necessário fé, é necessário conhecer o Filho de Deus como ele é de fato, não como dizem que ele é. É necessário pegar o seu coração e empenhar na palavra de Deus e crer numa palavra que transforma,
um Jesus que tem todo o poder, um Jesus que conquistou todo o poder nos céus e na terra, um Jesus que tem a condição de te dar aquilo que ele prometeu, a paz que excede todo entendimento. Mas para isso é necessário crer. Quando ele faz aquela proposta, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e fala que ele havia de trazer alívio, ele está dizendo o seguinte: olha, creia nisso, coloca isso no seu coração, recebe isso. Meu amado, meu convite que eu te faço nessa manhã é: conheça a Cristo. Não é de ouvir falar, não. Não é do que te estão falando a respeito de Cristo Jesus, não. Conheça você a Cristo de fato como Ele é. Se relacione com Ele para que você venha compreender o amor dele, o sacrifício dele, que as vitórias dele foi pela sua vida, que ir para a cruz do Calvário foi por sua causa, que triunfar sobre principados e potestades foi por sua causa. Para quê? Para que você alcançasse a plenitude da graça de Deus, para que você se tornasse filho de Deus, herdeiro de Deus em todas as coisas e co-herdeiro em Cristo Jesus em todas as coisas. Ou seja, essa conquista dele para as nossas vidas foi em função, digamos, de tudo que ele fez, e ele quer te revelar isso. Ele quer que você seja alcançado pela plenitude desse conhecimento, para que você nunca mais na sua vida duvide de Deus, ou duvide de Cristo Jesus, ou duvide da revelação de Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, porque Ele é o soberano de Deus na sua vida e na minha vida. Nós vamos orar agora, amados. Medite nisso durante essa semana. Medite nisso durante esse tempo. Quem é o Cristo ao qual você professa? Ou seja, quanto você crê nele, quanto você sabe que ele pode todas as coisas, o quanto você tem colocado a sua vida nas mãos dele, a sua família nas mãos dele, os seus negócios na mão dele, a sua casa, ou seja, tudo que você tem nas mãos dele. Nós vamos orar agora e pedir a Deus esse conhecimento e essa direção no nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, Pai. Graças te damos, Pai, pelo teu amor, Senhor, pelo teu poder. Graças te dou por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de graça, é que nos tem assistido a cada dia. E por isso, Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos dar o teu poder, Senhor, e nos direcionar. Espírito Santo de Deus, a todos que nos ouvem, revela-nos a cada dia a essência de Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus em poder, para que possamos caminhar segundo a agradável, a perfeita e a boa vontade de Deus, em nome de Jesus. Amados, eu te faço um convite. Divulgue, compartilhe esse vídeo, leve àqueles que precisam. Não só isso, amado, medita nessa palavra, como está escrito de dia e de noite, porque esse relacionamento, ele vem disso, de meditar, de buscar, de clamar a revelação de Deus pela sua vida. Te faço um convite, vamos estar hoje ministrando, vamos estar hoje buscando querer do Senhor, e a cada dia e cada vez mais esse dedicar. Eu te convido a cada dia buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus a cada segundo da sua vida. Que Deus possa transformar, mover a sua vida e te dar muita paz. Nós nos reunimos aqui no Ministério Águas Tranquilas, na Avenida Bernardo Vasconcelos. E você pode ver na parte de baixo o endereço certinho, os dias de culto. Que Deus possa te direcionar a cada dia e te dar a paz do Senhor. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.